Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você estará ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu só sei que se você estiver no teu dia, iniciando o teu dia, um bom dia, cheio da presença de Deus. Se estiver na tua tarde, eu creio que Deus já tem manifestado na tua vida. E se tiver à noite, que Deus te dê um descanso maravilhoso. Obrigado você aqui comigo, mais uma vez. Cada dia eu tenho visto o canal crescer mais pessoas chegando, novas pessoas assistindo e gostando do conteúdo. É aquilo que eu disse, queridos, uma vez entrou uma pessoa e disse aqui, mas você lê a revista inteira, mas a minha intenção é essa sim, porque muitas vezes o professor pega a sua revista e ele tem outros serviços, outros compromissos, e ele não consegue fazer um estudo detalhado, de versículo por versículo, de comentário, ele não consegue, e eu entendo isso, porque eu também corro atrás dessa dificuldade de falta de tempo. Então nós, na nossa aula de escola bíblica, se você não gostar, me desculpa, Deus te abençoe, bom caminho aí para outros canais, mas se você gosta do jeito que eu leciono, do jeito que eu tento trazer, queridos, a palavra de Deus, cheia de detalhes e mais informações que eu puder, mesmo que às vezes eu falo muito apressado, que eu me exalte, que às vezes tem coisas que eu não concordo, mas eu vou tentar ser o mais fiel possível à revista. Ela é o que nos ensina. Então, por isso, hoje, segunda-feira, estou atrasado novamente, não consegui gravar essa lição antes. Estou gravando hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro, às 19h44. Então, daqui a pouquinho já está no canal. Por que a minha pressa de fazer tão correndo? Porque, queridos, você vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para poder assistir ela uma, duas vezes, assistir ela com a revista aberta, assistir ela com a tua Bíblia aberta, assistir ela com o teu caderno de anotações. Então eu preciso, querido, que você esteja comigo. Parece que eu estou vendo aquelas cortinhas, umas paradas no vídeo aqui. Se estiver acontecendo isso, na verdade, eu não sei porquê. Mas eu acho que é a internet, mas vai dar certo. Não desliga não. Não desliga não, que nós temos agora alguns minutos para falar do amor de Deus através da lição de hoje. E a lição de hoje é maravilhosa, necessária para os últimos tempos. A Igreja de Cristo não tem mais jejuado, e Jesus mesmo disse assim, e quando jejuar, Jesus não diz assim, aquele que quiser jejuar, aquele que tiver vontade de jejuar, ou somente a liderança. Não, Jesus diz assim, a oração do Pai Nosso ensinou ela e no final diz, e quando jejuardes, esse e quando, queridos, significa que nós temos que jejuar. Eu gostaria que você colocasse no comentário aqui do vídeo, se você às vezes tem dificuldades, não entende direito como fazer o jejum, eu gravo uma aula específica só sobre jejum. A gente falando sobre jejum, bate-papo, ou abra até uma live para a gente falar sobre jejum. Coloca para mim nos comentários aqui, porque nós precisamos jejuar. E hoje na nossa lição, acho que a nossa quinta lição hoje, queridos, nós vamos falar sobre a importância do jejum na vida de todo cristão, porque todo cristão é discípulo de Cristo. Amém? Vamos orar então para começar, já enrolei demais. Querido e maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez por esta oportunidade de estarmos, Senhor Deus meu, aqui reunidos, Senhor, para falar do teu amor, para falar dos teus ensinamentos, cumprindo, Senhor, a tua palavra que diz, ensinai a todos. Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e corações espirituais. Espírito Santo, vem assumir o seu lugar de mestre, ensina-nos, use a minha boca, use pensamentos, traz, Senhor, a minha lembrança, aquilo que eu não lembro, mas que essa aula seja boa, que essa aula seja frutífera, que as pessoas que assistirem essa aula, Senhor, possam carregar informações pelo resto da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, cada dia eu dou uma enfeitada a mais no cenário ali, queridos. Hoje eu tenho essas placas aqui, essas daí que estão do lado ali, na verdade são placas que nós compramos, eu e a esposa, minha esposa Beatriz, compramos com ofertas da igreja, e nós vamos fazer essas placas para fazer evangelismo de rua, para as pessoas segurar essas placas nos semáforos. Então nós vamos partir para cima mesmo, mostrando o reino de Deus, porque Jesus está próximo. Vamos lá, queridos, então, para a nossa aula de hoje.
Já falei demais. Então a nossa revista é Betel Dominical Adultos. Foi até por isso que eu resolvi gravar, por ser da editora Betel, porque da CPAD você tem um monte de professores, mas da Betel são poucos. E eu sei que ainda tem algumas igrejas que utilizam só a revista da Betel, por isso estamos juntos aqui. E coloca nos comentários para mim como está sendo. Lembrando que nós ainda temos, queridos, só mostrando aqui rapidinho, a revista Viver Mais, ó que tá linda, o adolescente ou jovem cristão na sociedade pós-moderna. Olha que aula maravilhosa que está sendo essa daqui. Tem no meu canal também. Se você quiser participar do grupo de devocional, onde todo dia tem uma palavra abençoada para começar o teu dia, coloca nos comentários aí, me chama que eu vou te mandar o meu WhatsApp. Você me dá um oi, eu coloco ali. Tem uma aluna, uma professora que pediu para mim gravar adolescentes, acho que é do 12 ao 14. Eu já estou procurando, se você tiver aqui na tela, ó, eu vou fazer possível para gravar também, tá? Porque o meu papel é esparramar o reino de Deus. Então vamos lá. Título dessa lição de hoje, o tema desse trimestre: os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. Entenda uma coisa, mais uma vez, nós temos sempre que ter isso em mente. Quem são os discípulos de Cristo hoje? Não são os apóstolos, é eu e você, é todo aquele que reconhece o Senhor como o Salvador da sua vida, é aquele que não precisa de mais nada, que acredita que a salvação é pela fé, que foi na morte de Jesus Cristo. Então, você que está assistindo aqui comigo, você também é discípulo de Cristo. Então, todos que aceitam Jesus, batiza, são discípulos de Cristo. E essas lições, ela está servindo para quê? Crescer em maturidade espiritual para viver a missão até a eternidade com Cristo. Ou seja, muitas pessoas têm ido somente aos cultos de domingo na igreja, que lá naquela igreja que tem bastante louvores, é isso, aquilo, blá, 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 e sobra 20 minutos, 30 minutos de palavra. Queridos, ninguém vai conseguir crescer espiritualmente com 20, 30 minutos de palavra. Você precisa de mais cultos, você precisa de escola bíblica dominical urgente, você precisa da sua leitura e oração em casa. Não esqueça disso. A lição, então, é a lição 5, que será aplicada no dia 1º de fevereiro, próximo domingo, a primeira lição do mês de fevereiro. E o tema dela, como eu já disse, nós vamos falar sobre a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Vamos lá, então. Texto áureo, o texto que nós refletimos para iniciar essa lição. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Nesse texto, deixa eu pegar já o nosso marca-texto aqui. Nesse texto, queridos, só para dar uma passada por cima, os discípulos não conseguiram expulsar demônio de um menino. Então o pai do menino vem para Jesus e fala assim: olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar, meu menino tem um demônio que joga ele no fogo, que joga ele na água, que dá trabalho, que faz ele espumar. Pelo amor de Deus, Jesus, ajuda ele. Então Jesus expulsa o demônio. E aí os discípulos perguntam para ele: mas o que nós fizemos errado? Porque nós não conseguimos. E aí Jesus dá esse ensinamento. Essa casta, ou esse tipo de demônio, essa legião de demônio, essa categoria de demônio, essa casta maldita, ela não sai só com oração. Fala para os apóstolos, não adianta você espernear, ela não sai só com oração, mas é necessário que tenha jejum. Quando eu ligo a oração com jejum, cadeias são quebradas. E aí eu quero te fazer uma pergunta já para a gente começar refletindo, hein? Botando fogo no parquinho. Queridos, quanto tempo que a tua igreja não fala de jejum? Quanto tempo o grupo da tua igreja, o teu pastor, os teus líderes não falam de jejum? Falam de expulsar, falam de orar, falam de libertar, mas aí Jesus está dizendo assim: ó, mas tem alguns tipos, são os piores, os mais difíceis, que só sai com o jejum auxiliando a oração. E aí eu te pergunto, então, se a tua igreja não tem feito jejum, se os teus líderes não têm ensinado jejum, se você não tem jejuado, significa que há demônios perto
que não foram expulsos. Pode ter orado, pode ter na hora manifestado alguma coisa, mas significa que tem muitas pessoas que estão carregadas de castas de demônio. Talvez o sofrimento daquela pessoa que você conhece, aquela libertação que não existe, é porque não compramos a briga jejuando. Porque quando nos prostramos no joelho e jejuamos, queridos, as coisas acontecem. Verdade aplicada. O jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência. Objetivos dessa lição: ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum, ou seja, Jesus afirmou a importância do jejum. Segundo tópico, reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente. E terceiro tópico, identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. Nós vamos ver que o jejum não veio só nos pais da igreja, que Jesus não veio só com Francisco de Assis, que Jesus não veio só com algum tipo e só naquela época. Nós vamos ver que durante a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, a prática de jejum era constante. Texto de referência, 1 Mateus 4 vai dizer assim no versículo 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, olha o tanto que Jesus jejuou, 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Texto famosíssimo que inclusive estudamos na lição passada. Mateus 6 vai dizer assim, ó: ei, aquilo que eu falei para vocês, ó a preposição aqui importantíssima. Não é se alguém, não é aqueles, não é um tipo de pessoas, é generalizado. Quando jejuardes, falando para os seus discípulos, não vos mostrei contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, você, discípulo, eu e você, quando jejuardes, quando nós fomos jejuar, nós ungimos a cabeça e lavamos o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao Pai que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensa. Texto lindo, queridos, os fariseus. Jesus chega e fala assim, olha, para os discípulos dele, quando você jejuar, não faça como esses hipócritas fariseus. O jejum não é para você se aparecer. O jejum é entre você e Deus. Eles ficam na estrada, nas ruas, nos telhados, gritando, eu estou jejuando. Transfigura o rosto, passa sujeira no rosto, para dizer que estão num sofrimento de jejum. Jesus está dizendo, isso não vale nada. Por isso que ele afirma, quando você jejuar, o verdadeiro jejum é aquele que na época unge a cabeça, mas nós é como se ele estivesse falando assim, ó, lave o rosto, passe um perfume, toma um banho e faça para que ninguém vê, para que ninguém... Você não precisa ficar dizendo, estou de jejum. Não, queridos, Jesus está dizendo que em oculto você fará o jejum e Deus o recompensará. Vamos lá então? Introdução. Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso desta disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância, nesta lição, analisaremos essas experiências espirituais à luz da palavra de Deus. Ou seja, o que o escritor está dizendo nesta introdução? Que Jesus não só jejuou, como nós vimos o texto, 40 dias, mas que ele também ensinou a forma correta de jejuar. Não era como os fariseus faziam. Mas nós vamos estudar com base na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Então não é porque nós ouvimos de alguém, não é porque alguém achou que era mais bonitinho, não é porque você talvez esteja fazendo um jejum intermitente para emagrecer, que você vai querer jejuar espiritualmente. Queridos, os dizeres são diferentes. Jejum você liga com oração, jejum sem oração não vale nada. Tópico primeiro, compreendendo o jejum. Vamos primeiro entender o que é o jejum?
O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, contrição, total dependência de Deus, arrependimento e devoção. Então olha o que ele está dizendo, o jejum é uma disciplina, é uma prática que não nasceu com Jesus, não nasceu com os hipócritas judeus ali. Ele é uma prática lá do Velho Testamento, do começo de tudo. E nós vamos ver algumas passagens disso. E o maior, a função dela, para que era feito o jejum? Primeiro, para expressar a fé. Depois, para expressar a contrição de estar triste, de demonstrar a total dependência de Deus, de ter um arrependimento genuíno, queridos, e também de uma total dependência e devoção a Deus. Passando por cima, nós vamos lembrar que uma vez o profeta Jonas, rebelde, não queria pregar para Nínive. Quando Nínive soube que Deus ia destruir, a Bíblia diz que o rei de Nínive fez todos jejuarem, inclusive animais. Olha o poder do jejum. Vamos continuar. Veremos neste tópico a importância, primeiro, de conhecermos o que a Bíblia diz sobre jejum, para evitarmos extremos de praticar sem necessário discernimento ou desprezar essa prática presente na vida de Jesus Cristo, após o batismo em água e na igreja primitiva. Ou seja, nós vamos ver com base bíblica, porque tem pessoas que fazem jejum errado. Por exemplo, o nosso corpo, queridos, ele é composto de mais de 70% de água, de líquido. Isso significa que eu posso ficar sem comer mais dias, mas sem água, não. A ciência diz que um corpo natural, um corpo humano, ele consegue ficar até 3 dias sem água. Mais que isso é desidratação, mais que isso é problema. Então a maioria dos jejuns, eles são feitos de comida, de alimento que tenha qualquer... Por exemplo, você pode falar comida, não, mas um café com açúcar, você quebrou o jejum. Tudo que tem caloria que pode te ajudar o teu corpo, não é. A água é neutra, queridos. A água é o presente de Deus. Nós temos que entender que no texto de Jesus, quando o texto é dito lá, tem uma briga grande nisso. Porque fala que Jesus passou 40 dias e 40 noites de jejum e teve fome. Não diz sobre sede, porque acredita-se que Jesus, como homem, não poderia morrer de desidratação. Então ele bebeu água. Ele não comeu. Vamos lá? O jejum bíblico, o verdadeiro jejum, o que sai da Bíblia. O jejum bíblico pode ser definido como abstinência de alimento por um período de tempo com finalidades espirituais. Ou seja, pode ser que eu, por exemplo, eu vou fazer um jejum de abstinência de algum tipo de alimento por um período. Eu vou passar, vamos imaginar, eu vou passar o mês de fevereiro sem ingerir carne. É um jejum. É um sacrifício que eu estou fazendo. Eu não costumo fazer assim, eu gosto mais de jejum total. Sabe, parcial eu não gosto. Mas nós temos, olha o que está lá em Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Com quê? Com jejum, lamento e pranto. Então olha lá em Joel, Deus lá em Joel está profetizando, para esse povo voltar para mim, com jejum, sacrifício da carne, arrependimento. Nós temos que entender que tem coisas que o jejum, nós vamos aprender aqui, que não tem efeito não. Jejum errado não tem efeito. Não vá fazer jejum querendo mal de alguém. Não adianta entrar em jejum murmurando e falando mal de alguém. Não adianta falar palavra torpe em jejum. Não pode mentir em jejum. Queridos, não pode pecar estando em jejum, que você quebra o teu jejum. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus, como se fosse uma barganha, uma troca, mas com uma expressão de humilhar-se diante de Deus. Olha Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande a Cristo, o qual foi designado Jesus. Olha, queridos, que texto lindo. Deixa eu dar uma olhadinha. Atos 3, eu acho que esse versículo não está coerente, essa lição, esse versículo aí não. Deixa eu dar uma olhadinha. Queridos, mais jejum
é uma das coisas mais importantes que tem. Se a sua luta é com pecado carnal, se a tua luta tem a ver com o pecado da carne, nada melhor do que se combater esse pecado com jejum. Com jejum você consegue combater os pecados da carne. Você consegue poder. Tem vários livros que mostram que com jejum você recebe poder. Mas jejum, como o texto diz, não é para troca. Não é para troca. Guarde sempre isso. Queridos, esse texto está aí assim, mas eu acredito que esse texto o comentarista colocou errado. Porque é esse texto mesmo, ele não fala de jejum, não. Eu acho que ele cometeu erro aqui. Deve ser outro capítulo, outro versículo. Depois eu vou procurar e eu coloco nos comentários. Querido, jejum não é troca. Senhor, eu vou jejuar para ganhar um carro. Deus não vai te dar. Jejum não é troca. Jejum é arrependimento. Jejum é sacrifício. Jejum é mudança de história, queridos. Jejum é algo novo para a tua vida. Olha o que a Bíblia do culto do ministro, ela comenta. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Está lá em Lucas 12, 18, 12, deixa eu ver. Tá, olha lá. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só que ele está fazendo uma troca, hein? Isto é, no 5º dia da semana, quando Moisés subiu ao Monte Sinai. E no 2º dia, quando imaginaram que ele desceria. Está lá em Mateus 9,14, ó. Então os discípulos de João vieram e perguntaram: por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não? Ou seja, os fariseus jejuavam não para poder estar mais perto de Deus, não como ato de arrependimento, mas jejuavam com ato de troca. Enquanto permaneceu com seus discípulos, Jesus, enquanto estava com seus discípulos, o Senhor não ordenou que jejuasse. Olha Mateus 9,15. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Então Jesus está dizendo para os fariseus: olha, os meus discípulos estão comigo. Enquanto eu estiver aqui, não haverá necessidade de jejuar, porque eu já tenho intimidade com eles. Mas virão dias, quando eu, o noivo, lhe será retirado e eu subir e voltarei ao céu, então eles também jejuarão. Mas também não condenou esse costume. Olha Mateus 6, do 6 a 18. Quando jejuar, é quando Jesus vai lá e explica para Felipe como que é a oração do Pai Nosso. Ele explica todo o Pai Nosso, mas o Pai Nosso, ele entende que Jesus explica que a oração, ela é ligada ao jejum. Por isso que ao término dele ensinar como era a oração do Pai Nosso, ele já emenda com jejum. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê no secreto, e o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Queridos, aqui gera algumas perguntas, algumas dúvidas que eu gostaria de esclarecer. Quando esse texto diz que você jejuando, você só pode falar a Deus, queridos, não significa que é pecado ou que você quebra o jejum se você falar para a tua casa, para a tua esposa, para a tua mãe, para o teu pai, que você está em jejum. Para que eles não fiquem pensando que você está fazendo alguma greve, ou não gosta da comida, ou leve algum pensamento satânico a atrapalhar isso. Mas pode avisar: olha, eu agradeço, mas eu estou me consagrando a Deus. Eu estou fazendo um jejum a Deus. Antes de iniciar o seu ministério, ele mesmo, Jesus, jejuou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Os primeiros cristãos jejuaram, como na ocasião de serem separados Paulo e Barnabé para a obra missionária, e quando os anciões foram eleitos. Olha lá, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Pois depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Olha que depois que eles estavam adorando e jejuando, assim, depois de jejuar e orar, foi só que eles tiveram autoridade para colocar as mãos. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3.
Paulo e Barnabé, agora eles, antes eu jejuaram por eles, designaram presbíteros em cada igreja, separaram os presbíteros, mas para ungí-los, confirmá-los, tendo eles antes da separação, orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em que haviam confiado, Atos 14, 23, ou seja, Paulo e Barnabé precisavam de presbíteros, antes deles escolherem por conta própria, eles não só oraram, eles oraram e jejuaram com a finalidade de que Deus mostrasse quem seriam os presbíteros. Talvez os jejuns de Paulo, mencionados em 2 Coríntios 6, 5 e 11, 27, fossem de natureza voluntária. Olha lá. Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e em jejuns. 2 Coríntios 6, 5. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. 2 Coríntios 11, 27. Entendido? Vamos para 1.2? O jejum dos hipócritas. Agora que eles prestem atenção. Talvez você é uma pessoa que jejua sempre, mas esteja jejuando errado, como os hipócritas faziam. O jejum praticado por quem se mostra abatido, com o semblante descaído, é uma hipocrisia. Pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. Isso, porém, é algo que a Bíblia condena. Olha Mateus 6, dos 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Então olha que Jesus condenava isso, queridos. Quem jejua não precisa tornar-se isso público. É entre você e Deus. Por quê, queridos? Porque quando nós começamos, quando você vê alguém na tua igreja que não para de falar que ele faz jejum. Oh, estou em jejum. Olha, eu faço jejum 3 vezes por semana. Olha, o meu jejum é de 24 horas. Olha, eu jejuo mais, queridos. A única coisa que ele está querendo fazer é mostrar para os outros que estão com ele que ele é mais espiritual. Jejum não é para isso. Esse daí, queridos, é chamado jejum hipócrita. Jejum enganador. Está enganando ele próprio. Toma uma água, queridos. Está enganando ele próprio. O jejum é entre eu e Deus. Seu pastor não precisa ficar sabendo que você está fazendo campanha de jejum. Sabe, a tua família não precisa disso. O seu cônjuge, claro, que Paulo fala que os dois têm que estar em concordância. Mas cuidado com o jejum hipócrita. Cuidado com passar fome desnecessária. Às vezes você vai ficar 24 horas em jejum, jejuando errado. Só vai passar fome que não vai funcionar para nada. O jejum é entre você e Deus. Abra o teu jejum de joelhos. Entrega o teu jejum de joelhos. Abra falando para Deus para que você está jejuando. Peça ao Espírito Santo que te oriente sobre o que jejuar. Olha lá o que o bispo Manuel Ferreira diz. A maneira correta de jejuar trará ao servo de Jesus Cristo uma recompensa. Ou seja, não fazemos por troca, mas quando fazemos, Deus nos deixa de mãos vazias. Ele nos recompensa. Todavia, para que isso aconteça, suceda, precisamos entender que o jejum é uma arma secreta entre você e Deus, que se usada ocasionalmente, assim como o esmolar, deve ser um ato alegre. Uma vez definido o alvo do jejum, que pode se mostrar a Deus tristeza pelo pecado ou preparar-se para maiores desafios espirituais, devemos fugir de todo orgulho espiritual. Esqueça pensar que você jejua mais que o outro. Talvez, queridos, tem pessoas na tua igreja que fazem um jejum de 6 horas e ele tem mais força do que o teu de 24, 36 ou 48 horas. Talvez você esteja
fazendo o jejum errado. Nós vimos que tem maneira certa. Principalmente temos que viver de oração e jejum para quando encontrarmos castas de demônios, nós temos autoridade e o poder do jejum para expulsá-los. Uma vez definido o alvo, o jejum pode ser mostrar a Deus tristeza pelo pecado ou preparar-se para a maioria dos desafios espirituais. Devemos fugir de todo orgulho espiritual. A maneira de jejuar ensinada pelo Senhor Jesus é proceder como se fôssemos a uma festa. Ou seja, unge a tua cabeça e lave o teu rosto. Parafraseando o que foi dito, é assim, ó: tome um banho, passe um bom perfume, como se você fosse a uma festa. Ele não quer que você fique contristado, abatido. Ai, hoje eu não posso comer isso que eu estou de jejum. Ai, não, queridos. Não é esse jejum de hipócrita que Jesus espera de nós. 1.3. Humilhando-se diante de Deus. O jejum, queridos, o jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará. Esdras disse: apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Esdras 8, versículo 21. Esdras estava chamando o povo a se humilhar, então ia se humilhar e fazer jejum para mostrar o arrependimento. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, e os israelitas estavam abatidos por seus pecados. Olha, Neemias 9, 1 ao 3 vai dizer assim, ó: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita ou de origem israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade de seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando ao seu Deus, como o texto diz, em jejum. Naquele momento, o jejum e o pano de saco representavam submissão a Deus e arrependimento. Olha o que o pastor Adalberto Alves diz: a narrativa bíblica diz que os filhos de Israel se juntaram com jejum e pano de saco, além de trazerem terra sobre si. Deixa eu ver se eu coloquei lá. No dia 21 e no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça, ou seja, tentaram toda forma de se humilhar. Todos os que pertenciam à linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos que viviam ao redor e se humilharam perante o Senhor, confessando os seus pecados e as iniquidades de seu país. Olha lá, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. A partir do anúncio da palavra, o povo foi quebrantado e com jejum e oração reconheceu e arrependeu-se de seus pecados. Talvez hoje, ou ainda hoje, a palavra de Deus, a oração e jejum são recursos relevantes para nós, pois nos ajudam a ter disciplina e santidade na caminhada cristã. O que eu ensinei no primeiro tópico: jejuar é abster-se de alimentos por um período de tempo com o objetivo de nos aproximarmos a Deus. Lembre sempre de uma coisa: todo jejum, seja com o propósito que você escolher, ele vai te aproximar de Deus. Sabe, tem tanta gente que diz assim: Jesus não fala comigo, eu não sinto Jesus, mas não é capaz de levantar um arrependimento, uma oração com jejum. Que Jesus nos aproxima, jejum nos aproxima de Deus. Entendido o tópico 1, por enquanto estão entendendo sobre o jejum? Estão entendendo o jejum certo, o jejum errado?
Nós vamos aprender mais coisas, mas você precisa estar muito atento, porque o demônio, o diabo, não quer que você jejue. Quando você jejua, queridos, eu sempre brinco com o pessoal, é como você ter uma bazuca na mão para derrubar as entidades malignas. Olha lá o tópico 2. Se ainda não deu para comentar, curtir, compartilhar, eu acho que esse próximo eu vou te convencer. Vamos lá? A importância do jejum. Agora nós temos que entender por que o jejum é importante. Por que eu, Kleber, devo fazer jejum? No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Essa prática nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. Ou seja, queridos, preste atenção, o jejum, ele fortalece o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Queridos, sabe aquele pecado que talvez você pratica de pornografia, masturbação? Sabe esses pecados que a carne te domina e às vezes você não consegue se deter e está sempre caindo? Comece a jejuar com a prática de destruir essa carne, esse mal. Começa a jejuar apresentando as fraquezas da tua carne. Senhor, eu não consigo ficar sem olhar para uma mulher e cobiçá-la. Senhor, olha, queridos, as partes da carne que tem te atentado e abra jejuns. É impossível a pessoa falar que não consegue fazer jejum, porque quando ela vai no médico e o médico fala assim, olha, você vai fazer um exame amanhã, mas você precisa ficar de jejum de 12 horas, ela fica. Então, querido, se às vezes o jejum é grande, o que você vai fazer é por um tempo muito prolongado, então aí sim eu te aconselho a não fazer jejum sem uma orientação médica. Você toma, às vezes, remédios controlados e precisa se alimentar regularmente, procure ajuda primeiro. Não vai fazendo de qualquer jeito. Jejum não é para acabar com a tua saúde, é para melhorar. Jejum e arrependimento. Não podíamos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Lembremos que Jezabel convocou um jejum. Olha lá, 1 Reis 21:9. Naquelas cartas ela escreveu: decrete um dia de jejum e ponha Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. Ou seja, preste atenção, tem pessoas que fazem jejum errado. A Jezabel estava fazendo um jejum errado para tentar convencer Nabote de entregar as terras para ela, para que ela desse a Acabe. E o resultado disso foi a morte de Nabote. Então, olha, mulher má, gente más, outras entidades também jejuem, porque eles sabem o poder que tem o jejum. Eu acredito que todas as religiões, elas trabalham com jejuns. Todas, porque sabe o poder que nos dá no lado espiritual. O teu lado espiritual, ele enche. Em Isaías 58, do versículo 1 ao 14, eu gostaria que vocês fizessem leitura disso daí, ó. Eu não coloquei aqui, não, são muitos versículos, não ia caber direito nem aqui na tela, queridos. Então eu gostaria que você lesse, dê uma pausa aí. É importantíssimo, porque você vai ver que o povo desse texto estava jejuando e Deus não respondeu. Deus falou assim, não adianta fazer esses jejuns aí que eu não vou aceitar. Olha lá, em Isaías 58, dos versículos 1 ao 14, o profeta denunciou a conduta do povo, pois a essência do jejum que agradava a Deus não se resume em abster-se de alimento ou subjugar o corpo. Ou seja, não é só para fazer, para poder ficar sem comer. Não adianta eu fazer um jejum só para ficar sem comer, queridos. Jejum espiritual não é só de ficar sem comer. Ele é acompanhado de arrependimento, de oração, de vigilância. A mensagem de Isaías confirma o que o salmista declara, ou seja, o jejum não deve ser uma prática isolada de outras atitudes. Olha o Salmo 66:18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor me ouviria. Ou seja, o jejum, queridos, não é, queridos, entenda isso,
não é uma prática isolada. Não adianta eu jejuar e continuar pecando. Não adianta eu jejuar e falar palavrão. Não adianta eu jejuar e mentir. Não adianta eu jejuar e querer o mal da pessoa. Não adianta eu jejuar e fazer motim. Não adianta eu jejuar e ter rebeldia. Jejuar tem que ser ligado com ações espirituais para te levar mais próximo a Deus. Jejuar vem com arrependimento. Jejuar vem com propósito de santidade. Jejuar vem com propósito de força para expulsar a casta de demônios. Jejuar vem com o propósito de deixar mais perto de Deus. O jejum precisa ser acompanhado de, primeiro, humildade, por isso fica quieto, contrição e oração, ou seja, arrependimento e oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negar a si próprio. Não adianta você fazer um jejum para você se melhorar se você não está aceitando que está errado. Não adianta. Olha o que o comentarista disse. O profeta Isaías nos mostra que o povo não tinha aprendido nada sobre o sentido espiritual do jejum, pois a razão principal de seus dias de jejum era para o próprio contentamento, fazer jejum para eles próprios se contentarem. Olha lá Isaías 58:3, ó. Por que jejuamos? Dizem, e não ouvistes, ó seu Deus, eu não estou vendo? Por que nos humilhamos e o Senhor não está reparando nós? Contudo, no dia do seu jejum, Deus está falando para eles, vocês fazem o que é do seu agrado e exploram os empregados. Ou seja, Deus está falando para eles assim, vocês estão reclamando que estão jejuando para mim, estão jejuando e castigando os teus empregados, estão jejuando e murmurando, estão jejuando e mentindo. Era como se Deus falasse para eles, cria vergonha na cara de vocês, não é esse jejum que eu espero. Eles jejuavam e participavam de contendas e debates. Olha Isaías 58:4. Seu jejum termina em discussões e rixas, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Deus está falando, vocês estão ficando loucos. Vocês jejuam e ao invés de estar mais parecido comigo, mais próximo de mim, ficam brigando e esmurram para se machucar. Olha como era feito o jejum, querido. Ou seja, jejuavam, mas não havia mudança de comportamento. Olha que coisa interessante. Olha o foco na lição. Que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento. O que é o jejum? Como uma expressão de fé, de contrição, total dependência de Deus, arrependimento e devoção. Tópico 2.2. Jejum e oração. Essa, queridos, eu acho que a arma que Satanás mais tem medo do cristão é quando ele une o jejum e a oração. Isso faz com que nem aquela casta consiga resistir ao poder do jejum e da oração. A Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. De acordo com as palavras de Jesus, há ocasiões nas quais a oração deve ser acompanhada de jejum, uma vez que há castas de demônios que só podem ser expulsos com oração e jejum. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então significa, como eu disse lá, que existem demônios manifestados no meio de nós, que não são expulsos, que não são libertos por falta de jejum e oração juntos. Contudo, não encontramos nas Escrituras uma ênfase no jejum como há em relação à oração. E quando jejuamos, não devemos considerar que essa prática nos faz merecedores de ser atendida em nossas orações. Na parábola de Jesus, o fariseu que orava e jejuava não foi justificado. Vamos ler ela? O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agrado porque não sou como os outros. Olha só a vaidade, o orgulho. Ladrões corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não aquele outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia! Então, queridos, temos que tomar cuidado. Jejum não te faz mais espiritual que os outros. Olha o que o bispo Manuel Ferreira diz.
O jejum é uma prática frequentemente mencionada na Bíblia e geralmente vinculada à oração. Davi jejuou quando seu filho recém-nascido adoeceu gravemente. Então, olha lá Davi, com o filho dele de Batseba. E Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Davi jejuava quando buscava uma orientação especial da parte de Deus. Daniel, desculpa, não Davi. Olha Daniel não comia nada saboroso, carne, vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Olha só, a igreja estava jejuando quando enviou Paulo e Barnabé para o campo missionário. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, os dois juntos, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. 2.3 Jejum e domínio próprio. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para o exercitarmos a autodisciplina. Paulo menciona as competições atléticas para enfatizar a importância do domínio próprio. Olha 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como alguém que corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo, e dele me faço escravo, para que depois de ter pregado os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só, queridos, que passagem linda. Nós temos que entender, queridos, que o jejum, ele não deixa nós vivermos distraídos. Ele faz nos ficarmos melhores. Ele se esforçava para não ser dominado pelos desejos carnais. Assim, a prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o autocontrole diante das tentações e adversidades da vida. Ou seja, com o jejum você aprende a ter um domínio próprio. Com o jejum você consegue vencer as lutas contra a carne. Olha, porque nós, discípulos de Cristo, temos que viver em jejum. Olha o que o bispo Abner Ferreira vai dizer. Da mesma forma que ajudar os necessitados e orar, o jejum também deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo. Mateus 6, 17 e 18 vai dizer assim: ao jejuardes, nós já vimos várias vezes, mas vamos repetir, porque repetindo nós gravamos. Ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, versículos 17 e 18. E então permanecerá viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, de que forma? Jejuando e orando dia e noite. Ou seja, é uma prática orar e jejuar. Visto que o jejum requer autocontrole rigoroso, é uma tentação importante comunicar sutilmente nossos esforços ou vitórias aos outros. Embora isso possa ser feito de maneira inocente, Jesus nos avisa que revelar nosso jejum pode se tornar uma forma perigosa de orgulho e autoengano espiritual. O jejum pode ser individual ou coletivo. Jonas capítulo 3, versículo 5. Lembra? Eu disse até no comecinho da lição. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. O individual trata o particular de cada um. O coletivo visa sempre encorajar a igreja a concentrar-se na obra de Deus, pedir direcionamento, expressar a tristeza pelo pecado e buscar o perdão da comunidade. Ou seja, queridos,
O jejum individual é entre você e Deus. É quando você tem uma causa e você precisa que Deus te ajude com essa causa. Quando você precisa se encher mais do Espírito Santo para vencer as naturezas carnais. Mas o jejum coletivo é maravilhoso quando a igreja está em propósito de jejuar coletivamente para ajudar alguém, para expulsar uma caça de demônio de uma família, para buscar a força de Deus. Então, queridos, creia, o jejum é poderoso. A Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. Olha, agora nós vamos ver alguns relatos bíblicos, algumas passagens que nos dá embasamento para jejum e oração. Deus não decretou o jejum como algo obrigatório, mas muitos de seus filhos jejuavam voluntariamente. Moisés, Deuteronômio 9:9, vai dizer: quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi e nem bebi. Davi, 2 Samuel 1:12. Olha, até pulei isso aqui para vocês verem aí, tá? Porque são muitos. 2 Samuel 1:12, 2 Samuel 3:35, depois 2 Samuel 12:16. Mas Josafá em 2 Crônicas 23 diz: alarmado, assustado, preocupado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha, Esdras 6:10. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei lamento, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ester 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Daniel, vamos ver se eu coloquei Daniel 9:3, 10:3. Por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Olha agora o 10:3. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas, o jejum de 21 dias de Daniel. Jesus agora, 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veremos neste tópico as lições que podemos extrair dos relatos do jejum de Ester, Josafá e Daniel. Então, olha, de todos que nós vimos aqui, nesse último tópico nós vamos separar os 3, Ester, Josafá e Daniel. E nós vamos ver o poder de jejum com eles. E aí eu te pergunto, como está sendo essa aula? Ei, se for a primeira vez que você está assistindo, coloca no comentário. Me ajuda aí. Se não for a primeira vez, compartilha com as outras pessoas. Eu sei que esse canal vai crescer, mais pessoas vão ser impactadas pelo estudo da palavra e as escolas bíblicas vão ter mais gente. Toma uma aguinha? (3.1) Ester enfrentou o desafio com jejum. Então, olha só em que poder de Ester aqui, ó. Vemos na atitude de Ester que jejuar é mais do que se abster de alimentos. É um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. Olha só, quando nós buscamos algo de Deus. Por isso, queridos, se você está fazendo jejum intermitente, você está só se abstendo de alimentos. Não é um jejum. Ah, Kleber, mas eu estou usando os dois. Fala com Deus. Que você vai jejuar, buscar espiritualmente e, em consequência, você vai estar pedindo a Deus para que Ele ajude você a ter a sua dieta certinha. Ester pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuasse por 3 dias e eles assim fizeram. Olha o texto. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei.
Olha a atitude de Esther. O propósito daquele jejum foi pela sua ida até a presença do rei Assuero, para pedir a intervenção diante do decreto de morte aos judeus imposto por Amã. Olha Esther 4, do 1 ao 3. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinzas, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Querido, esse texto é forte. Se você ainda nunca leu Esther, é pequenininho, lê lá. Você vai ver o que Amã fez para destruir todo o povo judeu por ira contra Mardoqueu. Queridos, leia para você ver que história linda. Então Esther, quando vê que o rei decretou e não tinha como ele mudar, ela chama todo o povo e fala assim, ó, todos os judeus da terra, vamos jejuar 3 dias e 3 noites, e aí eu vou enfrentar e vou falar com o rei, porque ninguém podia ir na presença do rei sem que o rei chamasse, senão ele bateria o cajado e mataria ela. E ela jejuou, queridos, e com esse jejum o povo foi liberto. Olha o que tem no foco da lição aqui, ó. Fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Essa prática nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. Olha o comentário, ó. O bispo Abner Ferreira diz assim, ó. Esther foi uma mulher que verdadeiramente consagrou-se ao Senhor. Ela era, sem dúvida, repleta do Espírito Santo. Deixa eu ver, aqui eu nem coloquei porque nós já lemos várias vezes, né? Ela tinha algo dentro dela que sobrepujava todos os seus sentimentos e todas as suas fraquezas. Algo tão profundo que sustentava sua confiança em Deus. Esther buscava a face do Senhor através de jejuns e de orações e teve uma intimidade profunda com Deus. 3.2. E aí, queridos, entendeu sobre Esther? Sobre o poder, sobre o que jejum? Queridos, quando você tiver dúvida sobre o que jejuar, fale com o Espírito Santo. Ele vai te mostrar algo na tua vida que você precisa jejuar para quebrar. Talvez uma maldição, uma casta, mas todos nós temos que jejuar. Se você não tiver um motivo real por jejuar, jejue por mim, por este canal. Jejue pela tua presença, proximidade com Deus. Há tantas coisas, queridos. Olha agora o segundo jejum que nós vamos ver aqui, o de Josafá. Josafá buscou a Deus com oração e com jejum. Os exércitos amonitas e moabitas, além de alguns outros, ameaçaram o reino do sul. Com a união desses povos, o exército inimigo tornou-se bem superior ao reino do sul. Olha 2 Crônicas 22. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Olha só, informaram para eles, olha, o pessoal se reuniu, o exército deles é gigantesco, parece a areia do mar, estão muitas pessoas. Receoso, com medo, apavorado, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus e decretou um jejum nacional. Ele viu que não adiantava só orar, que quando o fardo é muito pesado, que somente o jejum para te salvar. O povo de todas as cidades de Judá se reuniram para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, diante do cerco dos inimigos, voltou-se para Deus que o socorreu. 2 Crônicas 20, versículo 3 e 4. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Olha o que o bispo Abner Ferreira diz. Assim como Josafá, aproxime-se de quem te fortalece nos momentos difíceis. Não se afaste do Senhor Deus. Utilizando as armas da oração e jejum, Josafá se fortaleceu e pode encontrar em Deus proteção contra o inimigo, que marchava confiante. Nenhum dia é igual ao outro,
mas você pode fazer de todos uma conquista. Olha só, Leonardo, se você estiver aqui assistindo comigo essa aula, que eu sei que você estará, olha uma resposta de Josafá diretamente do céu, para que essas pessoas que te incomodem a tua fé, não deixem vocês viverem em paz, você e sua família, para que eles possam sair daí ou se converter. Jejum e ore, faz campanha de jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, e você vai ver que essa casta vai embora. Querido, se você está com um problema sério no teu serviço, no teu trabalho, talvez é algo judicial, alguma ação que você está esperando e você não tem alcançado ainda, jejue e ore, faça uma campanha de 7 dias de jejum e oração, 3 dias de jejum total e oração. Se as tuas aulas não estão saindo bem, se não tem vindo alunos pelas tuas aulas, melhore o jeito dela e jejue e ore pelas tuas aulas. Olha o último tópico, o último subtópico para encerrar essa lição sobre jejum, coisa pouco falada. Daniel jejuou por amor à sua nação. Daniel meditava nos escritos dos profetas Jeremias, que dizia que Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos. Mesmo morando no palácio, Daniel não se esqueceu de suas origens e continuava a amar os seus povos. Então ele recorreu ao Senhor Deus, orou com dedicação e sinceridade, vestiu-se panos de saco e não acabou aí, e jejuou sobre cinza, derramando o coração e abrindo a alma para Deus. Daniel 9, versículo 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum e pano de saco coberto de cinzas. Olha só a força de Daniel. A ruína de Jerusalém levou o profeta à angústia de alma, que ele expressou a Deus com jejum e oração. Olha o comentário do bispo Manuel Ferreira. Podemos perceber em todo o livro de Daniel a razão por que este profeta alcançou muitas vitórias. Olha 9:3 lá. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum e em pano de saco e coberto de cinzas. Primeiro Daniel procurou, através das escrituras, o que Deus dissera sobre o assunto. Ele possuía uma biblioteca onde estudava. Ele disse, entendi pelos livros. Em seguida orou, jejuou e rasgou humilhado, vestido de pano de saco e com cinzas. O que eu ensinei nesse último tópico? Jejuar é mais do que se abster de alimentos. É um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. Aleluia! Entendido, compreendido, já me deu um like, já compartilhou, já comentou. Querido, se ainda ficou alguma dúvida sobre jejum, sobre formas de jejuar, sobre dicas de jejum, fale comigo nos comentários. Estou aqui para te ajudar. Olha a conclusão. Em tempos de tantas ocupações, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar em nosso viver momentos de oração, mas também junto, jejum, com expressão de um sincero interesse em buscar primeiro o reino de Deus, nossa dependência completa da graça do Senhor, buscar aguçar nossa sensibilidade espiritual, procurar conhecer e receber mais do Senhor e o desejo em exercitar a autodisciplina. Queridos, quando nós ligamos oração e jejum, as coisas acontecem. Eu já jejuei muito, queridos, já vi muitas coisas acontecerem por causa de jejum e oração. Hoje eu conversei com a minha esposa, porque nós estamos precisando abrir o jejum e estava prontos para começar hoje, eu, ela e minha filha. E peço força ao Senhor para que voltemos a jejuar. Você precisa de vitórias com Deus, que somente serão dadas quando ligarmos o jejum coração. Para você que é mais velho, lembra eu acho que era a coisa que ela encostava um anel com o outro e tinha poder? É isso que é o jejum e oração. Você está fraco, caído, mas quando você encosta os anéis ali do poder, você se torna poderoso perante Deus e espiritual, não melhores que os outros. Amém, queridos? Entendida essa lição? Olha a próxima, ó. Falamos de jejum? Olha a próxima.
oração. Uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Ei, quero te falar uma coisinha. Se você, porventura, é um discípulo de Cristo, é uma pessoa que Jesus te resgatou, se você é alguém que Deus buscou você, mas você não ora, querido, você está aberto para que Satanás te metralhe. Fuja disso. Busque jejum e oração. Junto nós vencemos. Amém? Vamos orar para o término dessa lição. Passou um pouquinho aí, de 1 hora, em pouquinhos minutos. Querido Deus, obrigado por essa lição maravilhosa. Continue, Senhor, abrindo os nossos olhos e coração, Senhor, espirituais. Ajude-nos, Senhor, a ter força de jejuar e orar, Senhor. Ensina-nos o efeito disso. Mostra-nos, Senhor, que vencemos barreiras quando ligamos Senhor, oração e jejum. Abençoa. Seja conosco hoje, sempre, na próxima aula. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus. Ei, Deus te abençoe.